Uma boa noite a todos. Esse conto ele passa uns 50, 60 anos atrás em uma comunidade de uma zona rural aqui no estado do Espírito Santo. Um rapaz, filho de uma família numerosa, tinha um hábito de xingar muito, o dia inteiro. Todas as criaturas do inferno que ele podia chamar, ele invocava. Era o diabo, era o capeta, era o satanás, era o saci, ele chamava. Os pais muito católicos, principalmente a mãe, que a mãe tem uma sensibilidade espiritual muito grande, falava com ele que ele tinha que parar com aquilo. E uma hora, alguma coisa de ruim ia acontecer com ele se ele continuasse. Mas aquilo entrava no ouvido dele e saía no outro. E uma bela noite, de lua cheia, na quaresma, ele sai da casa dele à tarde e vai à casa da namorada, que seria a futura esposa dele. Chegando lá, ele fica um pedaço, conversa com ela, conversa com a família, aquele namoro de antigamente. E assim que escurece, por volta de umas 7h30, 8 horas da noite, ele monta no seu cavalo e vem embora. Logo aos primeiros quilômetros que ele saiu, ele se depara com uma criatura. Algo como fosse um bode bem grande, só com os olhos vermelhos. Algo que vem acompanhando ele pela estrada e o cavalo dele não responde mais aos comandos dele. Ele cutucava o cavalo para correr, mas o cavalo não respondia. O cavalo vinha passo a passo, uma eternidade, para chegar na casa dele. E como ele morava a uma distância grande, tinha 4 igrejas que ele tinha que passar. E por todas as igrejas que ele ia chegando perto, a criatura sumia. Na primeira igreja foi assim. Depois dos 2 quilômetros, a criatura apareceu. E quando a criatura aparecia de volta, ela chegava bem perto dele, encostava próxima a ele no cavalo e a perna dele congelava, ele perdia os sentidos da perna. Assim ele contou. E logo assim, a criatura vinha acompanhando ele. E ele escutava os bufados da criatura. Quando chegava em algum lugar que tinha alguma porteira, a criatura sumia e aparecia do outro lado da porteira. Quando ele olhava para frente, a criatura estava para trás e vice-versa. Ele olhava para os olhos, quando ele olhava para os olhos da criatura, era como brasas bem vermelhas, como algo bem avermelhado. O pelo do animal chegava a brilhar no escuro daquela noite, pelo reflexo da lua. Então ele vem na segunda igreja, quando o animal some, a criatura some, ele teve a ideia de dormir na igreja. O medo com que ele não sabia com o que ia acontecer até ele chegar na casa dele. E simplesmente ele tem a atitude de continuar a viagem. Passando uns 2, 3 quilômetros, a criatura aparece e vai acompanhando ele pela estrada fora. E os sentidos dele, da cintura para baixo, começa a se perder. Ele começa a perder. Ele não conseguia mais cutucar o cavalo dele com as esporas. O corpo dali para baixo não respondia. E ele vem, o cavalo passo a passo. Quando ele olha para trás, procurando a criatura, ela aparecia na frente dele. Quando ele olha para frente, a criatura tinha sumido. Muitas vezes estava para trás, quando não estava do lado dele, encostado do lado dele. Quando encontrava uma porteira, ele ia abrir a porteira, a criatura já estava na frente esperando. Só nas igrejas que a criatura desaparecia. E ele não via a hora de chegar em casa. Era uma viagem de 1 hora e pouco. Simplesmente, com muita dificuldade, ele começa a rezar, vem rezando pela estrada fora. A criatura se afasta um pouco dele, mas vem seguindo ele. E vem seguindo ele para a estrada fora, naquela perseguição, à noite. A noite que era para ser uma noite tranquila. E tudo que a mãe dele falou veio à tona. Todos os xingamentos que ele fez, o momento dele colher essa frutificação, essa semeação que ele fez, de xingar, de invocar, de buscar as coisas ruins. E logo que ele consegue chegar em casa, com muita dificuldade, ele cai do animal.
ele cai do animal e a família dele, ninguém consegue ouvir que ele está do lado de fora da casa e a criatura em volta dele. E os cachorros começam a latir, 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 uivar. E os pais dele, o pai dele, abre a janela, vê que tem algo no terreiro da casa e pega uma vela, alguma coisa assim, vai até lá fora e vê que é ele caído no meio do terreiro, acordado, mas não conseguia falar, não tinha movimento nas pernas, os braços dele era uma quantidade muito grande que ele tinha perdido de suor, estavam todos molhados. E simplesmente eles arrastam ele para dentro da casa, escutam alguma coisa em volta da casa e os cachorros começam a uivar, uivar, e a família começa a rezar. Por serem muito católicos, começam a rezar, rezar, rezar. Escutam como se fosse um vento que passa pela casa, mas sem sinal de chuva, sem nada. Pedras vêm ao telhado da casa. E ele fica 2 dias sem andar, sem falar, por causa de algo que ele mexeu que ele não conhecia. E esse rapaz teve uma lição para a vida dele. Nunca mais foi o mesmo. Então, se a gente não conhece o que a gente está mexendo, melhor deixar quieto.